Tu não és um homem de verdade, só um caixa eletrônico ambulante. O marido da minha irmã saiu dirigindo meu carro, enquanto todos riam junto com ele. Deixei escapar uma risada curta, assenti e saí sem dizer nada, e 3 dias depois, ele estava aos berros ao telefone. Nunca pensei que escreveria isto, mas o que aconteceu ontem à noite mudou tudo. Sabes aqueles momentos em que uma coisinha de nada é a gota d'água? Pois bem, isto não foi um desses momentos, foi muito maior que isso. Foi o momento em que vi o meu cunhado, o iate, entrar no banco do motorista do meu Tesla novinho em folha, um carro que ele nem sequer pediu para usar, virar-se para minha irmã, Samantha, e anunciar bem alto, com um sorriso confiante: "Vês? Eu disse que o Ezra ia deixar-me levar o carro emprestado, ele sempre deixa, não é um homem de verdade mesmo, só um caixa eletrônico ambulante." E o pior? Todos riram. A minha mãe, Isla, a minha irmã, os meus primos, todos eles, como se tivessem acabado de ouvir a melhor piada do ano. Sempre fui o mais bem-sucedido da família, não estou a gabar-me, apenas a dizer os factos. Enquanto o iate saltava de um esquema de ficar rico rápido para outro, eu construí a minha carreira com trabalho duro, e a minha irmã, Samantha, apesar do seu mestrado, decidiu apoiar o espírito empreendedor do marido em vez de seguir o seu próprio caminho. Nos últimos 5 anos, o iate pegou o meu carro antigo emprestado e devolveu-o com um amassado misterioso, pediu 6 empréstimos temporários que juntos somavam $47.000 e nunca devolveu um centavo, usou a minha casa de férias para os seus retiros empresariais, que na verdade eram festas que resultaram em $12.000 em danos, e estourou um cartão de crédito de emergência que eu, burramente, assinei como corresponsável. Como se não bastasse, convenceu a minha mãe a refinanciar a casa para investir no seu negócio do momento. E sempre era a mesma conversa: vá lá, Ezra, somos família, ou não sejas tão rígido, é só dinheiro. Mas a minha favorita era a da Samantha: tu nem sequer tens filhos, em que mais irias gastar esse dinheiro? Mas ontem à noite foi diferente. Era para ser apenas um jantar de família na casa da minha mãe, fui até lá no meu Tesla novinho, a primeira coisa realmente cara que comprei para mim em anos. Nem tinha mostrado o carro a ninguém ainda, queria evitar os inevitáveis pedidos para dar uma voltinha. Estava na cozinha a ajudar a minha mãe quando ouvi o som inconfundível da porta do meu carro abrir. Quando saí, o iate já estava a ajustar o banco, com a Samantha no lugar do passageiro, os dois a rir como adolescentes que roubaram as chaves do carro do pai. O iate: sai do meu carro. Relaxa, mano, só uma voltinha para mostrar a Sam, estou até a pensar em comprar um desses. E foi aí que ele fez o comentário do caixa eletrônico ambulante, e todos riram. Fiquei ali, parado, a ver o meu cunhado sentado no meu Tesla de $95.000, sem sequer me pedir permissão, a rir, a chamar-me caixa eletrônico ambulante, e a minha família? Eles riram com ele. Algo dentro de mim simplesmente clicou. Sorri, assenti, virei-me e voltei para dentro. Peguei o meu casaco, chamei um serviço de transporte e saí sem olhar para trás. Enquanto saía, ouvi a minha mãe dizer: "Ezra, onde é que vais?" Não exageres, mas não respondi. Em vez disso, passei as 3 horas seguintes a fazer chamadas e enviar e-mails. Antes da meia-noite, já tinha tudo preparado, reportei o meu carro como sendo usado sem autorização, contatei o meu banco sobre cada empréstimo e transação envolvendo o iate, enviei um e-mail ao meu advogado sobre os danos na casa de férias, mudei todas as minhas senhas e códigos de segurança e congelei o cartão de crédito que assinei por ele. Esta manhã, acordei com 47 chamadas e mensagens não atendidas. O iate estava encalhado numa estação de carregamento, sem conseguir sair, porque eu tinha desativado remotamente o acesso ao carro. Samantha achou que eu estava a ser infantil. A minha mãe dizia que eu estava a destruir a família. Mas, pela primeira vez em anos, eu sentia-me livre. O meu telemóvel vibra outra vez, o iate. Acho que vou deixá-lo tocar. Porque aqui está o que eles não entendem: eu não estou zangado nem sequer estou magoado, eu só estou farto. E, às vezes, estar farto é a coisa mais poderosa que pode ser. Tenho uma reunião com o meu advogado amanhã de manhã, documentei tudo, e quando digo tudo, quero dizer tudo. Queriam um caixa eletrônico. Pois bem, este acabou de encerrar, e não volta a abrir. Atualização 1, primeira parte. Obrigado a todos pelo apoio esmagador na minha última publicação. Vocês estavam certos, eu deveria ter feito isso anos atrás. Aqui está o que aconteceu nas últimas 24 horas. Na manhã seguinte ao incidente do caixa eletrônico, encontrei-me com a minha advogada, levei tudo, todas as mensagens, e-mails, extratos bancários e fotos dos danos nas minhas propriedades,
Ela não parava de balançar a cabeça enquanto analisava tudo. O total chegou a $162.847 em empréstimos, danos e cobranças não autorizadas, mas aqui é onde a coisa fica interessante. Enquanto eu estava na reunião, o iate apareceu na minha casa. As câmeras de segurança o pegaram tentando usar a chave reserva, que eu já havia trocado. Ele ficou lá por 20 minutos, ligando e mandando mensagens. Aqui estão alguns destaques das mensagens dele. Não seja dramático. Sua irmã está chorando por sua causa. A mamãe disse que você está agindo como uma criança. Só reseta o acesso ao Tesla. Preciso chegar a uma reunião. Não respondi a nada disso. Em vez disso, estava ocupado com a minha advogada, redigindo cartas formais de cobrança de pagamento. Também fizemos o registro dos danos na propriedade da minha casa de férias, sem pressionar acusações ainda, mas criando um histórico de documentos. Então Mila, a minha namorada, teve uma ideia brilhante. Verifica o meu relatório de crédito. Acontece que havia 3 cartões de crédito que eu não reconhecia, todos estourados, todos abertos no último ano, todos com o meu nome como consignatário. Adivinha quem teve acesso ao meu número de segurança social e aos meus documentos pessoais quando ajudou com os meus impostos no ano passado? Foi aí que as coisas começaram a escalar. Por volta das 2 da tarde, Samantha começou a ligar para todo mundo da família. Segundo meu primo, ela estava dizendo para as pessoas que eu tinha perdido a cabeça. E estava destruindo a família por causa de uma piada. Convenientemente, ela esqueceu de mencionar sobre os cartões de crédito ou os $162.000 que minha mãe Isla apareceu no meu escritório, chorando e dizendo que não me criou para ser cruel com a família. Perguntei a ela sobre a hipoteca de $85.000 que ela havia feito na casa dela para o investimento do iate. Ela se calou rapidinho, mas ele prometeu que o valor ia triplicar, sussurrou ela. E você acreditou nele novamente. Ela saiu sem dizer mais nada. À noite, o grupo da família estava em chamas. Aparentemente, sou insensível, cruel, invejoso do potencial do iate. Estou tendo uma crise de meia-idade. Preciso virar homem e ajudar a família. Então, Mila encontrou outra coisa. Lembram das reuniões de negócios na minha casa de férias? Acontece que o iate estava alugando a casa num site de aluguel de temporada há 2 anos, ficando com o dinheiro, usando a minha propriedade para conduzir um negócio sem o meu conhecimento ou consentimento. Foi aí que o tom de o iate mudou. As mensagens passaram de raiva para pânico. Olha, a gente pode resolver isso. Por favor, não investiga sobre a casa de férias. Eu posso explicar tudo, só me liga de volta. Não liguei. Em vez disso, congelei todas as contas conjuntas, cancelando todas as assinaturas às quais eles tinham acesso, mudei todas as senhas, relatei os cartões de crédito fraudulentos. Fiz minha advogada redigir um registro completo de todos os empréstimos e danos registrados, relatórios sobre o aluguel não autorizado da minha propriedade. Então, recebi uma mensagem de Samantha que fez tudo clicar. Como você pode fazer isso com a gente? Estamos prestes a fechar na nossa casa dos sonhos. O banco precisa verificar a nossa renda e ativos. Por favor, não estrague isso para nós. Ah, então era isso que estava em jogo. Eles precisavam dos meus dados financeiros para parecerem bons para a aplicação de empréstimo deles. O passeio com o Tesla, os comentários sobre o caixa eletrônico. Tudo isso era apenas frustração porque eu não estava participando do plano deles. Minha advogada diz que o que eles planejavam fazer configuraria fraude hipotecária. Ela está redigindo uma carta para o oficial de crédito deles com provas das dívidas reais para mim, apenas para garantir precisão. Na aplicação deles, claro. 1 hora atrás, o iate deixou uma mensagem de voz. Ele estava mal conseguindo se expressar, mas consegui entender. Você não tem ideia do que fez, não sabe o que vai sair disso, se continuar com isso. Isso é uma ameaça ou uma confissão? Acho que vamos descobrir, porque aqui está o ponto. Eu não estou empurrando nada, estou apenas finalmente soltando a corda nesta guerra de puxões. São eles que estão caindo na lama que criaram para si mesmos. A empresa de segurança acabou de me alertar que alguém está na minha propriedade de férias. As câmeras mostram o carro do iate. Atualização 2. Bem, acontece que a ameaça de o iate sobre o que poderia sair não era só conversa fiada. As últimas 48 horas foram reveladoras. Quando eu postei pela última vez, o iate estava na minha propriedade de férias. As câmeras de segurança o mostraram. Removendo caixas da garagem. À 1 da manhã. Liguei para a polícia para registrar a invasão. Mas, quando eles chegaram, ele já tinha ido embora. O que ele deixou para trás, no entanto, era muito mais interessante do que o que ele levou. Escondidos no fundo de um armário de armazenamento, encontrei documentos. Muitos deles, extratos bancários, solicitações de empréstimos e propostas de negócios. Todos com a minha assinatura forjada.
Mas isso não era nem a pior parte. Havia também documentos pertencentes a 3 outras famílias. O mesmo padrão, dinheiro emprestado, assinaturas forjadas, oportunidades de investimento elaboradas. O iate não estava apenas me enganando. Ele estava jogando o mesmo jogo com múltiplos parentes de outras famílias. Ele sabia. Eu entreguei tudo para minha advogada. Ela já entrou em contato com as outras famílias envolvidas. Na manhã seguinte, Samantha apareceu no meu escritório. Não para pedir desculpas, não. Isso seria muito simples. Ela estava lá para me informar que tinha postado uma longa história sobre meu irmão nas redes sociais. Me chamou de um sociopata vingativo que estava destruindo a família por ciúmes. O post dela viralizou nos círculos familiares. Primos com quem não falava há anos começaram a ligar. Mas aqui está o problema com segredos de família. Uma vez que você começa a revelá-los, não consegue controlar quais vão vir à tona. A irmã da minha mãe me ligou. É verdade sobre o aluguel da casa de férias? Sim. Então você deveria saber. Ele fez a mesma coisa com a casa do lago do tio Rob. No verão passado, uma ligação levou a outra. Os dominós começaram a cair. 3 outros parentes haviam emprestado dinheiro para ele. Ele usou a casa da minha mãe como garantia para um empréstimo privado. Ele estava fazendo aluguéis não autorizados em 2 outras propriedades da família. Havia pegado e vendido relíquias da família, prometendo substituí-las por coisas melhores, assim que seus investimentos dessem retorno. Já no meio da tarde, minha mãe, Isla, finalmente ligou. Sua voz estava diferente. Quieta, assustada. O banco ligou, ela disse. Sobre a segunda hipoteca. Eles disseram que a papelada pode estar incorreta. Você quer dizer, forjada? Silêncio. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu realmente achei que ele disse que era só uma formalidade. Que ele ia pagar tudo antes. Ela começou a chorar pela primeira vez. Eu não senti a necessidade de confortá-la. Mila ficou comigo durante tudo isso. Foi ela quem notou algo estranho. Nas datas dos anúncios de aluguel de iate, eles não batiam com as datas das viagens de negócios dele. Uma rápida verificação revelou que ele estava alugando minha casa, enquanto simultaneamente afirmava estar usando-a ele mesmo. Duplo ingresso e embolsando dinheiro de ambos os fluxos. Por volta das 7 da noite, Samantha ligou. Ela estava histérica. O que você fez? O banco cancelou nossa aprovação para o empréstimo. Eles estão dizendo algo sobre uma investigação de fraude. Essa era a nossa casa dos sonhos, Ezra. Como você pôde? Eu não fiz nada, Sam. Foi o que seu marido fez que causou isso. Ele estava tentando construir algo para nós, para o nosso futuro, roubando da família. Ele disse que iria resolver tudo assim que o quê? Assim que os investimentos imaginários dele dessem certo. Assim que ele enganasse mais gente. Ela desligou. Então veio a intervenção da família. Todos apareceram na minha casa, mãe, Samantha, 2 tios e uma tia. Eles queriam conversar, resolver tudo como família. Manter isso dentro da família. Deixei-os entrar, sentei-os e mostrei as filmagens das câmeras de segurança de iate roubando da minha garagem. Mostrei os documentos forjados, os anúncios de aluguel, as solicitações de empréstimo, as evidências das outras famílias que ele enganou. Um a um, eles foram ficando mais quietos. Até que, finalmente, minha mãe se levantou. Eu preciso ligar para o meu banco, ela disse. E saiu sem dizer mais nada. Os outros seguiram-na, deixando apenas Samantha. Ela ficou ali sentada, olhando para os documentos. Tem que haver uma explicação. Ela continuava dizendo, ele não faria isso. Foi então que o telefone dela tocou. O nome de iate apareceu na tela. Ela atendeu no viva voz, esquecendo ou não se importando que eu pudesse ouvir. Amor, não vá para casa, ele disse, com a voz urgente. Lá estão as outras famílias. Todas elas, na nossa casa, com a polícia. Samantha olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez em anos. Então se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Agora meu telefone está tocando, número desconhecido.
A última mensagem de Wyatt acabou de chegar. Eu posso explicar tudo, só me dê uma chance, por favor. Eles vão levar tudo. Estou deixando tocar. Atualização final. Finalmente, está feito, tudo resolvido. E a verdade realmente é mais estranha do que a ficção. Lembram-se do número desconhecido que estava me ligando? Não era o Wyatt, era o filho de outra vítima. Vamos chamá-lo de James, e adivinhem? O Wyatt tinha enganado os pais idosos dele, levando suas economias de aposentadoria, $230 mil. Todo o dinheiro que eles tinham guardado a vida inteira, usado na oportunidade de investimento infalível de Wyatt. James fez sua própria investigação e encontrou mais 5 famílias. Mesmo padrão, mesmas promessas, mesmos resultados. No total, Wyatt havia roubado mais de $1,2 milhão de vários parentes e amigos da família. Mas aqui está o verdadeiro golpe. O Wyatt não estava perdendo esse dinheiro em investimentos fracassados. Ele estava vivendo uma vida dupla. Tinha outra casa, outra família. 2 filhos que Samantha não sabia. Ninguém sabia. Ele estava mantendo 2 vidas completamente separadas. Há anos. Financiando ambas com o dinheiro roubado das nossas famílias. Quando recebi essa informação, garantei que cada pedaço de evidência chegasse nas mãos das autoridades certas. Cada documento, cada assinatura forjada, cada proposta de negócios falsa, cada conversa gravada. A verdade veio à tona na manhã de terça-feira. E na tarde de terça-feira, a casa de cartas de Wyatt desabou por completo. As 2 vidas dele desmoronaram simultaneamente. A outra esposa apareceu na casa dele de Samantha. Foi assim que minha irmã descobriu. Não por ele, não por mim, mas pela outra mulher, gritando no gramado da frente sobre fundos universitários roubados e contas bancárias vazias. Minha mãe Isla tentou pela última vez consertar as coisas. Ela convocou uma reunião de família na casa dela. Todos compareceram, as vítimas, as famílias delas, as 2 esposas, até alguns ex-associados de negócios de Wyatt. O Wyatt também apareceu. Ainda sorrindo. Ainda confiante de que poderia dar um jeito na situação. Eu posso explicar tudo, ele começou. Isso tudo é um grande mal-entendido. Eu me levantei. Conectei meu laptop à TV e exibi um vídeo. Era da casa de férias. Filmagens das câmeras de segurança. Dele mostrando aos investidores potenciais ao redor, afirmando que a propriedade era dele. Filmagens dele embolsando pagamentos em dinheiro. Filmagens dele admitindo para outra vítima de golpe que isso tudo era parte de um jogo longo. O sorriso finalmente desapareceu. Na sexta-feira, 7 famílias haviam feito denúncias. O banco abriu uma investigação de fraude sobre as aplicações de hipoteca. A licença imobiliária dele foi suspensa, pendente de investigação. As 2 casas estavam sendo sequestradas. As 2 esposas haviam pedido divórcio. Samantha finalmente quebrou o silêncio. Me enviou uma mensagem. Eu não sabia, juro que não sabia, mas eu deveria ter percebido. Desculpe, mas agora é tarde demais. Minha mãe perdeu a casa. Aquela em que eu cresci. O banco tomou a propriedade devido à hipoteca fraudulenta. Ela vai se mudar para a casa da minha tia na próxima semana. Eu deveria ter ouvido você, ela disse, quando eu a ajudei a arrumar as coisas. Eu estava tão ocupada defendendo ele, que não pude ver o que ele realmente era. Eu não respondi. Algumas realizações vêm tarde demais para importar. O último golpe, lembram das caixas? As que o Wyatt retirou da minha casa de férias. Elas continham evidências de um golpe ainda maior. Ele estava planejando mais documentos falsos, mais assinaturas forjadas. Uma nova rodada de golpes pronta para ser executada. Eu me certifiquei de que cada investigador recebesse cópias. Ontem, o Wyatt foi preso. Não pelos golpes familiares. Esses ainda estão sendo investigados. Não, ele foi preso por tentar fugir do país com fundos roubados. Eles o pegaram no aeroporto com $50 mil em dinheiro e um bilhete de ida para um país sem extradição. O caixa eletrônico ambulante finalmente foi desativado permanentemente. Mila e eu vamos nos casar na próxima primavera. A cerimônia será na minha casa de férias.
A mesma que o iate usou para enganar as pessoas. De alguma forma, parece adequado. Samantha não será convidada. Nem minha mãe. Algumas pontes, quando queimadas, devem permanecer em cinzas. O iate está enfrentando até 15 anos de prisão. As duas esposas dele estão testemunhando contra ele. Todas as famílias que ele enganou estão entrando com ações civis. Os bens dele estão congelados, a reputação destruída. As mentiras expostas. E eu? Eu terminei de ser o caixa eletrônico ambulante de alguém. O banco foi fechado permanentemente. História 2. Voltei para casa depois de uma viagem de trabalho. E descobri que a minha esposa tinha trocado as fechaduras. Encontrei alguém melhor, ela mandou por mensagem do meu próprio sofá. Respirei fundo, sorri e respondi. Tens mesmo a certeza disso? Então virei-me e fui embora. 4 dias depois, ela gritava ao telefone. Algo pareceu estranho durante a nossa última videochamada. Vivian estava sentada na nossa sala. Mas as almofadas do sofá estavam dispostas de forma diferente. Era um detalhe tão pequeno que quase me escapou. Depois de 8 anos de casamento, essas coisas chamam a atenção. A almofada coral, que ela sempre mantinha do seu lado do sofá, tinha desaparecido. Substituída por uma que eu nunca tinha visto antes. Quando mencionei isso, ela riu e disse que precisava de uma mudança. Eu estava a terminar uma viagem de 2 semanas para Seattle. Grande projeto, oportunidade ainda maior. Vivian apoiou-me quando parti, dizendo para eu impressionar toda a gente. Mas, à medida que os dias passavam, as suas mensagens tornaram-se mais curtas. As chamadas mais apressadas, ela parou de perguntar sobre o meu dia. Quando eu compartilhava boas notícias sobre o projeto, as suas respostas pareciam vazias, ensaiadas. Só estou cansada do trabalho, dizia ela, sabes como é. Eu sabia, ajudei-a a construir a sua carreira do zero. O que ela não sabia era o quanto eu realmente tinha investido no seu sucesso. Mas já lá vamos. O primeiro grande sinal de alerta veio 3 dias antes do meu regresso. Durante a nossa chamada noturna, ouvi uma risada masculina ao fundo. Quando perguntei sobre isso, Vivian rapidamente disse que era apenas a televisão. Mas a nossa televisão tinha uma barra de som distinta, que eu mesmo instalei. Aquilo era definitivamente a voz de alguém. Ela desligou logo de seguida, dizendo que estava com dor de cabeça. Aterrei às 2 da tarde na quinta-feira. Nenhuma resposta à minha mensagem de já cheguei. Incomum, já que Vivian sempre respondia em minutos. A viagem de Uber para casa pareceu mais longa do que o normal. Notei mais detalhes estranhos. O compartilhamento de localização estava desativado no nosso plano familiar. E as suas stories do Instagram mostravam a nossa sala de ângulos que ela nunca usava. Quando a minha chave não entrou na fechadura, pensei que estava enterrada. Demorei 1 minuto inteiro para perceber que a fechadura era nova. Ali, parado, ainda com a mala na mão, senti uma estranha sensação de calma. 8 anos de casamento, e a minha esposa tinha trocado as fechaduras enquanto eu estava fora. E então, a mensagem dela chegou. Encontrei alguém melhor, não tentes entrar, segui em frente. O horário da mensagem mostrava que ela estava a digitar. Enquanto me observava pela câmara de segurança. Sentada no meu sofá, na minha casa. Respirei fundo e escrevi. Tens mesmo a certeza disso? Depois, fui embora, puxando a mala atrás de mim. Sem drama, sem bater a porta, sem escândalo. Apenas os 3 pontinhos a aparecer e a desaparecer. Enquanto ela tentava responder. Fiz check-in num hotel ali perto e liguei para o meu amigo Damian. Em menos de 1 hora, ele já tinha juntado as peças que me escaparam. Vivian estava a ver-se com um tal de Ezequiel, um cliente da empresa dela. Tinham sido vistos juntos em restaurantes no último mês. Mas aqui é que fica interessante. Ezequiel tinha um histórico de se envolver com mulheres casadas. Em cargos como o de Vivian, sempre quando estavam prestes a dar um grande salto na carreira. Enquanto Damian falava, entrei no nosso cloud. Vivian nunca foi muito boa com tecnologia. Nunca mudou as senhas que eu configurei. Havia fotos dos dois juntos na nossa casa, datadas de 3 semanas atrás. Mas, na pressa de me substituir, ela esqueceu-se de um detalhe crucial. O meu telemóvel voltou a vibrar. Vivian, estás a lidar com isto melhor do que eu esperava. Sem luta, sem discussão. Acho que acertei ao encontrar alguém melhor. Sorri,
pensando no documento que acabei de encontrar na nossa cloud. Um documento que ela esqueceu, da época em que a ajudei a montar o seu portfólio de investimentos no ano passado. Tirei um print e enviei para o meu advogado. Daqui a 4 dias, respondi. Então veremos quem encontrou algo melhor. A resposta dela veio na hora. O que é que isso quer dizer? Não respondi, em vez disso, abri o portátil e comecei a escrever um e-mail para alguns colegas antigos. À meia-noite, já tinha tudo o que precisava para ela perceber exatamente o que estava prestes a perder. Amanhã, começo a pôr tudo em marcha. Por agora, estou apenas a aproveitar a vibração constante do meu telemóvel, enquanto Vivian tenta descobrir o que eu sei. A melhor parte: ela não tem ideia de que a vida confortável que está a aproveitar neste momento, a que está a partilhar com ele no meu sofá, foi construída sobre bases que ela está prestes a destruir. Que aproveite bem a sua melhor escolha, por agora. Dentro de 4 dias, ela vai aprender que algumas decisões têm consequências que nunca viu a chegar. A atualização, primeira parte. Obrigado por todo o apoio na minha última publicação, os vossos comentários ajudaram-me a manter o foco. Aqui está o que aconteceu nas últimas 24 horas. Lembram-se daquele documento que mencionei? Era o acordo que a Vivian assinou quando a ajudei a montar o seu portfólio de investimentos. O que ela esqueceu foi que eu não apenas ajudei a investir, fui eu quem forneceu a maior parte do capital. O acordo dizia claramente que, em caso de separação, certos investimentos teriam de ser liquidados imediatamente, mas não foi isso que a fez entrar em pânico. Ontem à noite, a irmã da Vivian, Sofia, ligou-me, estava a chorar. Hunter, não consigo mais ficar calada. O Ezequiel, ele já fez isto antes, 3 vezes. Ele mira mulheres como a Vivian, usa os contactos delas, depois desaparece quando consegue o que quer. Eu já sabia do padrão do Ezequiel, mas a Sofia tinha detalhes que eu ainda não tinha descoberto. Ela enviou-me capturas de conversas entre a Vivian e o Ezequiel, de 2 meses atrás. Eles não estavam apenas a planear o caso, estavam a discutir oportunidades de negócio com informações que eu tinha partilhado com a Vivian sobre os próximos projetos da minha empresa. E tem mais, disse a Sofia. Na semana passada, a Vivian pediu-me para guardar uns documentos para ela. Disse que eram apenas cópias de segurança de trabalho, mas hoje fui ver, Hunter, ela andou a movimentar dinheiro, quantias enormes. Agradeci a Sofia e desliguei. Entrei nas nossas contas conjuntas e lá estava. A Vivian tinha feito compras absurdas disfarçadas de despesas domésticas, peças de arte, móveis de designer, até um carro novo, tudo comprado no último mês, escondido sob transações diversas. A parte interessante? Ela usou a nossa conta conjunta para os pagamentos iniciais, mas as compras principais foram financiadas pela conta de despesas da empresa, a mesma conta que eu a ajudei a criar anos atrás, onde eu ainda estava registrado como consultor financeiro. Hora de a fazer perceber exatamente o que estava a arriscar. Escrevi uma mensagem. Acabei de ter uma conversa interessante com o conselho sobre aqueles relatórios de despesas, especialmente os do mês passado. O sofá está ótimo, por sinal, mas os recibos originais seriam úteis. A resposta dela chegou em segundos. Do que é que estás a falar? O histórico do Ezequiel com a Carson Mills foi bastante esclarecedor. 3 acordos em 2 anos. Impressionante. O indicador de digitação apareceu e desapareceu várias vezes, depois. Hunter, precisamos de conversar. Vamos, depois de eu terminar a minha reunião com o comitê de ética amanhã. A próxima mensagem dela demonstrava verdadeiro pânico. Que reunião, Hunter? Por favor, vamos conversar sobre isto. Não respondi. Em vez disso, encaminhei as capturas da Sofia para o meu advogado e redigi um e-mail para o conselho, detalhando as minhas preocupações sobre certas irregularidades financeiras. Ainda não enviei, apenas por segurança. O Damian apareceu no hotel com comida e uma pen USB. Não vais acreditar no que eu encontrei, disse ele, abrindo ficheiros no portátil. Aparentemente, o Ezequiel estava a gravar as suas conversas com a Vivian, e não era só conversa de cama, eram discussões detalhadas sobre projetos futuros, informações de clientes, tudo. Ele está a usá-la, disse o Damian, abanando a cabeça, e ela está tão envolvida que nem vê o que está prestes a acontecer. O meu telemóvel não parava de vibrar, a Vivian tinha passado do pânico para a negociação. Seja o que for que pensas que sabes, estás enganado, posso explicar tudo, por favor, não faças nada precipitado. Mas foi a última mensagem que realmente me chamou a atenção. O conselho não precisa de saber nada disto, podemos encontrar uma solução. Sorri e enviei a minha última mensagem da noite.
Confere o teu e-mail dentro de 10 minutos. Presta atenção especial ao anexo de 15 de março. 15 de março, o dia em que ela assinou o acordo de parceria, aquele que claramente não leu com atenção suficiente, aquele que me dava um controle significativo sobre as principais decisões financeiras da empresa. Enquanto escrevo isto, a Vivian está a explodir o meu telemóvel de mensagens. O nome do Ezequiel desapareceu das redes sociais dela. O sofá de designer que ela comprou com o dinheiro da empresa, aquele em que se sentava tão orgulhosa nas fotos, de repente está listado para venda online. Amanhã de manhã, tenho uma reunião, não com o comitê de ética, isso foi só para assustar, mas com alguém que tem muito mais a perder se as recentes atividades da Vivian vierem à tona. Darei mais notícias quando tudo estiver em andamento. Por agora, só estou a observar enquanto ela percebe, lentamente, que a sua melhor escolha pode custar-lhe tudo o que construiu até agora, e ainda nem sequer joguei a minha melhor carta. Atualização 2. Atualização rápida das últimas 24 horas. Por que as coisas escalaram mais rápido do que eu esperava? Lembram-se daquela reunião que mencionei? Não era apenas sobre os relatórios de despesas da Vivian. Era sobre algo muito maior. Quando ajudei a Vivian a conseguir o cargo dela há 5 anos. Fiz mais do que apenas apresentá-la às pessoas certas. Investi fortemente, mas sob o nome de uma holding. Que ela nunca se preocupou em investigar. Na época, ela estava tão empolgada com a oportunidade. Que mal leu a papelada. Apenas assinou onde eu apontei. Focada demais no seu novo escritório de canto. Para anotar os detalhes. Esta manhã, entrei na reunião do conselho. Com cada recibo, cada conversa gravada e cada transação suspeita dos últimos 3 meses. Mas não apresentei nada disso. Em vez disso, simplesmente coloquei os meus direitos de voto como acionista na mesa. A expressão do presidente foi impagável. Tu és o sócio silencioso da Morgan Holdings? Assenti e disse. Estou preocupado com algumas decisões recentes, tomadas por certos membros da equipe executiva. Foi nesse momento que o meu telemóvel começou a vibrar. Olivia, a minha colega que estava de olho nas coisas, enviou uma mensagem. O Ezequiel acabou de sair do escritório da Vivian. Ele parece furioso, ela está a chorar. Acontece que o Ezequiel teve a sua própria reunião esta manhã. Com a equipe jurídica da sua antiga empresa. Eles estavam muito interessados em algumas informações confidenciais que misteriosamente chegaram às mãos dos concorrentes. Informações que coincidiam perfeitamente com as datas dos jantares de negócios dele com a Vivian. Fiquei exatamente 47 minutos na reunião do conselho. Tempo suficiente para expressar as minhas preocupações sobre a direção da empresa e sugerir uma auditoria completa de todas as despesas executivas. Tempo suficiente para que a Vivian soubesse que o seu sócio silencioso, aquele que possuía 12% da empresa, era o seu futuro ex-marido. As mensagens começaram a chegar em enxurrada. Vivian, há quanto tempo tens ações? Vivian, por que não me disseste nada? Vivian, Hunter, por favor, podemos falar sobre isso. Vivian, vais destruir tudo pelo que trabalhei. Respondi apenas a última. Não, foste tu quem fez isso contigo mesma. Confere o teu e-mail. O e-mail continha 2 coisas. Capturas de tela das conversas dela com o Ezequiel, onde discutiam informações confidenciais da empresa. E o acordo de parceria que ela assinou há 5 anos. Aquele com uma cláusula muito específica sobre violações éticas. A seguir, a Sofia ligou. O Ezequiel acabou de terminar com a Vivian. Disse que ela é um risco muito grande. Ela está a perder a cabeça, Hunter. Tentou acessar as contas executivas, mas as credenciais dela já estavam suspensas. Perguntei, como é que sabes das contas? Porque fui eu quem sugeriu a auditoria ao conselho. Na semana passada, depois de ver aqueles documentos que ela me pediu para guardar. A voz da Sofia estava firme. Eu amo a minha irmã. Mas o que ela te fez, e depois ainda me pedir para esconder provas? Foi quando meu advogado ligou. O conselho tinha tomado uma decisão. Eles não iam despedir a Vivian. Seria muito público, muito complicado. Em vez disso, deram-lhe uma escolha: renunciar discretamente, ou enfrentar uma investigação completa sobre a sua conduta. De qualquer forma, as suas opções de ações seriam suspensas.
até que tudo fosse revisto. Estava prestes a voltar para o hotel, quando Damian enviou uma mensagem. Mano, confere as câmaras de segurança. Entrei no sistema. E lá estava Vivian na nossa casa, revirando freneticamente os arquivos no escritório. O mesmo escritório onde, há 3 anos, instalei um cofre escondido atrás da pintura da nossa lua de mel em Bali. O cofre onde guardei cópias de cada documento, cada investimento, cada prova de como ajudei a construir a carreira dela. Ela encontrou o cofre. Tentou todas as combinações que conseguiu lembrar. A data do nosso casamento, o aniversário dela, o dia em que foi promovida. Errado, errado, errado. A combinação? O dia em que assinou o acordo de parceria. O dia em que ganhou tudo. O que agora está prestes a perder. O meu telemóvel tocou novamente. Desta vez era o presidente do conselho. Hunter, precisamos conversar sobre o futuro da empresa. Olhei para o feed da câmara mais uma vez. A Vivian tinha desistido do cofre. E estava sentada à minha mesa, com a cabeça entre as mãos. No fundo da imagem, o sofá de designer que ela comprou para impressionar o Ezequiel já mostrava sinais de desgaste. Estarei aí em 20 minutos, disse ao presidente. E tenho algumas ideias sobre a reestruturação da equipe executiva. Amanhã, a Vivian vai aprender exatamente quanto poder eu sempre tive. Não apenas sobre a sua carreira, mas sobre cada decisão que ela achou que tinha tomado sozinha nos últimos 5 anos. O melhor de tudo? Nunca precisei levantar a voz. Nunca precisei fazer ameaças. Só precisei deixar que as próprias escolhas dela a apanhassem. Atualização final em breve. Ainda tenho uma última carta para jogar. Atualização final. Faz 1 mês desde a minha última atualização. Quis esperar até que tudo estivesse finalizado, antes de contar como tudo acabou. Lembram-se da última carta que mencionei? Não era só sobre as ações da empresa, ou os relatórios de despesas. Era algo muito mais calculado. Comecemos pelo sofá. Aquele designer de $12.000, que a Vivian comprou para impressionar o Ezequiel. Ela não só usou o dinheiro da empresa, usou fundos de uma conta especial. Uma conta criada especificamente para uma fusão iminente. A mesma fusão sobre a qual o Ezequiel estava a tentar obter informações internas. Mas aqui está a parte mais bonita. Eu sabia que ela faria algo assim. 5 anos de casamento ensinaram-me que a Vivian não conseguia resistir a exibir-se. Então, 3 meses antes da minha viagem para Seattle, comecei a preparar o terreno. Cada conversa casual sobre os projetos da minha empresa. Cada detalhe sobre negócios potenciais que partilhei ao jantar. Tudo foi cuidadosamente planeado. Informação que parecia valiosa, mas que, na realidade, não valia nada. Os projetos reais, os negócios de verdade. Esses estavam protegidos por NDAs, que a Vivian nunca soube que existiam. Na manhã seguinte à minha última atualização, o conselho convocou uma reunião de emergência. Apresentaram a Vivian tudo. As despesas não autorizadas, as informações vazadas, as gravações das suas conversas com o Ezequiel. Mas o golpe final veio da Sofia, a minha cunhada. Entrou na sala de reuniões com um portátil cheio de e-mails entre a Vivian e o Ezequiel. E-mails em que discutiam como usariam as minhas informações privilegiadas para lucrar com a fusão. E-mails datados antes mesmo de eu viajar para Seattle. Guardei cópias de tudo, disse a Sofia. A sua voz firme. Cada vez que ela me pediu para guardar documentos. Cada conversa sobre usar a posição do Hunter para benefício próprio. Não podia continuar calada. A Vivian tentou defender-se. Disse que tinha sido manipulada pelo Ezequiel. Mas foi aí que a Olivia entrou em cena. Ela apresentou provas de que o Ezequiel esteve a trabalhar com o nosso maior concorrente o tempo todo. Toda informação valiosa que a Vivian lhe passou era, na verdade, desinformação cuidadosamente planeada, levando os concorrentes a becos sem saída caríssimos. A decisão do conselho foi unânime. A Vivian foi demitida. As suas opções de ações foram anuladas.
E a sua reputação na indústria foi destruída. Mas eu ainda não tinha terminado. Lembram-se do contrato de parceria que ela assinou? Aquele que me dava controle sobre as principais decisões financeiras? Tinha outra cláusula. Qualquer violação ética desencadearia uma revisão imediata de todos os bens pessoais adquiridos durante a parceria. A casa, comprada com um empréstimo que eu garanti. O carro, comprado através de um leasing da empresa que eu organizei. Até o seu guarda-roupa de designer. Pago, na maioria, com fundos corporativos, aos quais eu a ajudei a ter acesso. Quando os meus advogados terminaram, a Vivian ficou exatamente com o que trouxe para o casamento: as suas economias pessoais e um monte de dívidas estudantis que eu, discretamente, tinha deixado de pagar. O Ezequiel desapareceu no momento em que tudo começou a correr mal. Mas não antes de o meu investigador privado documentar cada reunião, cada transação, cada mentira que ele contou a Vivian sobre a sua família rica e império empresarial. Na semana passada, recebi uma carta da Vivian, entregue em mãos. Dentro do envelope, uma chave de casa. A mesma chave que ela mandou fazer quando trocou as fechaduras. Havia também um bilhete. Agora entendo. Tu não apenas ajudaste a construir a minha carreira. Tu programaste a sua autodestruição. Ela estava certa. Cada degrau na escada corporativa. Cada contato que fez. Cada oportunidade que agarrou. Eu tinha arquitetado tudo com um único propósito. Tudo poderia ser desmontado no momento em que ela traísse a minha confiança. O sofá acabou de ser entregue no meu novo escritório. Um lembrete de que, às vezes, a melhor vingança não é destruir o mundo de alguém, mas deixá-lo destruir-se sozinho, acreditando que está a ganhar. O Damian perguntou-me ontem se tudo isto valeu a pena. Se passar anos a preparar um plano tão elaborado foi excessivo. Olhei à volta do meu novo escritório de canto, aquele que antes era da Vivian, e sorri. A melhor vingança, disse-lhe, é ver alguém perceber que a sua melhor escolha foi, na verdade, o seu maior erro. Ontem, assinei os últimos papéis. A fusão foi concluída. A verdadeira, não a versão falsa, que a Vivian e o Ezequiel tentaram explorar. O valor da empresa triplicou da noite para o dia. A Vivian viu tudo acontecer. Do quarto de hóspedes dos pais. Onde está a morar? Desde que tudo desmoronou. A última mensagem dela para mim foi simples. Planeaste isto o tempo todo, não foi? Não respondi. Algumas perguntas não precisam de resposta. O sofá de designer agora está no meu escritório, quase sem uso. Um troféu de $12.000. Da arrogância de outra pessoa. Às vezes, as melhores coisas da vida não são gratuitas. Apenas são pagas pelos erros de outra pessoa.